Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Voltamos agora à nossa aula prática sobre ação popular. Vamos ver um pouquinho então hoje como é que nós vamos identificar as peças para saber que a ação correta é esse remédio constitucional, ação popular, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha aí no esquema para a gente só dar uma relembrada muito rápida. Ação popular é um remédio constitucional. Remédio constitucional é uma garantia. Garantia para assegurar direitos difusos, ou seja, direitos que pertencem à coletividade. Então, como um remédio constitucional, nós vamos ter sempre um caso concreto. Se o casinho que você vai ler ali na tua prova da OAB estiver falando em controle abstrato, na lei como abstrata, provavelmente não é um remédio constitucional, tá? Aqui, se nós estamos falando de caso concreto, grandes chances de ser esse remédio constitucional. E para ser ação popular, é um caso concreto que envolva lesão ao patrimônio da coletividade. Eu coloquei aí patrimônio da coletividade para simplificar, né? Mas, na verdade, é uma lesão que, de alguma forma, afeta todos, né, a sociedade, e que envolva, primeiro, patrimônio público ou entidade de que o Estado participe. Segundo, moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural, tá? Então, esses são os casos em que, havendo lesão a algum desses itens aí, nós podemos entrar com uma ação popular desde que se trate de um cidadão. Por quê? Porque só o cidadão brasileiro, em pleno gozo dos seus direitos políticos, pode promover, pode entrar com uma ação popular, visando anular ato ou contrato administrativo que cause lesão a algum desses itens aí: patrimônio público ou entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. Beleza? Então, lembrando, caso concreto, tem que ter a lesão a um desses casos e aquele que vai entrar com a ação é um cidadão. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nas aulas e aprender a identificar. Dá uma olhada aí, ó. Primeiro caso, caiu na prova do OAB de 2009, quando era da CESP ainda, e vai dizer o seguinte: a empresa pública Água para Todos, criada para a produção de material... Ó, empresa pública já marca aí, cara. Empresa pública já diz alguma coisa, hein? Criada para a produção dos materiais e prestação de serviços pertinentes à instalação de rede hidráulica no município X. É atualmente presidida por Moura, que tem estreita relação de amizade com o prefeito do referido município. Ah, importante, vamos observando. Moura observou que grande parte da receita do município decorria do Imposto sobre Serviço ISS, recolhido pela empresa Água para Todos. Assim, valendo-se desse fato de sua grande amizade com o prefeito, pediu-lhe que, independentemente de aprovação em concurso público, nomeasse seu filho para cargo efetivo de analista administrativo na prefeitura municipal. Então o cara está querendo burlar aí, né, a questão de aprovação ou não em concurso público para um determinado cargo público, hein? O pedido foi atendido, olha lá, marca aí. E Moura tomou posse, comparecendo à prefeitura ao final de cada mês só para assinar o ponto, né? Então o Júnior aí ia só assinar o ponto. Em retribuição ao gesto, Moura determinou ao departamento da empresa Água para Todos que promovesse uma homenagem ao prefeito em veículo de comunicação de massa, parabenizando por seu aniversário. A empresa Água para Todos contratou a mídia e 1 minuto e meio em horário nobre, hein? Horário nobre, muito caro isso. Em local... na emissora de maior visibilidade local para a veiculação da propaganda. No dia do aniversário do prefeito, a propaganda foi veiculada, mencionando as realizações da prefeitura na gestão de Ferreira, tendo sido divulgada ao final a seguinte mensagem: Água para Todos, parabeniza o prefeito Ferreira pelo seu aniversário. Tá? Então vamos lá. Tendo tomado conhecimento dos fatos, Durval, vereador, líder comunitário, vereador, resolveu tomar providências contra o ocorrido no município e procurou auxílio de profissional de advocacia. Em face dessa situação, você, na condição de advogado, redige a peça processual cabível para pleitear a nulidade da nomeação de Moura Júnior com o imediato afastamento do cargo e do processo administrativo que culminou na contratação da propaganda com respectiva reparação do patrimônio público lesado. Pessoal, é sempre legal, sempre importante, na verdade, dar uma olhadinha no final da questão, porque a OAB sempre pede assim. Eles falam o que é que o cara quer, tá? Então você não tem só que analisar quais são todas as possibilidades. Eles já vão dizer, olha, ele quer isso. Nesse caso já está dizendo pra gente, ó. Ele quer pleitear nulidade do ato de nomeação do Moura Júnior
o afastamento do cargo e o processo administrativo que culminou na contratação de propaganda. Veja, você tem aí, primeiro, caso concreto, então pode ser um remédio constitucional. Nós temos uma empresa pública, então cabe lá no artigo 1º da Lei de Ação de Improbidade. Segundo, nós temos uma empresa pública que, de um lado, fez uma homenagem a um prefeito, então totalmente interessado em promover um cara porque ele tem amizade pessoal com um agente público, e isso, de cara, já mostra pra gente que afronta a moralidade administrativa, porque ele está gastando recursos públicos para promover uma homenagem de cunho pessoal. E segundo, nós temos um prefeito que burlou um processo de concurso público e nomeou uma pessoa para um cargo sem cumprir as exigências legais para que essa pessoa ocupe aquele cargo. Então, provavelmente vai cair no artigo 2º, ou 4º, ou 3º, enfim, lá da ação popular, tá? Nesse caso aqui, eu diria moralidade administrativa e ilegalidade, artigo 2º da ação popular. A competência nesse caso seria do Estado, que no nosso casinho aqui não foi trazido. Beleza? Veja, lesão ao patrimônio público, lesão à moralidade administrativa, e o cara que vai propor a ação é um vereador, que é, portanto, cidadão brasileiro. A gente já tem aí todos os requisitos para entrar com a ação popular. Beleza? Dá uma olhadinha no segundo caso. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, após a denúncia de servidor, instalam uma CPI para investigar eventuais irregularidades na construção de um novo prédio. Então, CPI para investigar irregularidades na construção do prédio do Tribunal de Justiça do Estado. Segundo o relatório, ficou constatada uma fraude no valor de 4 milhões em contratos superfaturados. Além disso, verificou-se a aquisição de monumentos decorativos de valores exorbitantes. Então, decorativo de valores exorbitantes, como uma estátua da deusa Justícia feita em ouro, no valor de R$1 milhão, além de inúmeros utensílios rotineiros banhados em prata, destinados às comodidades dos embargadores do tribunal. Apesar do relatório da CPI, o MP e o Tribunal de Contas não tomaram medidas para suspender as obras fraudulentas e os gastos abusivos. Tais informações foram noticiadas pela imprensa até chegar aos ouvidos de Carlos, professor aposentado que, inconformado, procura você, advogado, a fim de tomar as medidas cabíveis para anular os referidos contratos, reparar os danos e acabar com as imoralidades realizadas com dinheiro público. Então, mais uma vez, temos aí um caso concreto, nós temos afronta à moralidade administrativa, porque seriam obras que fizeram compras de valores exorbitantes por conta de objetos, de utensílios rotineiros ali, banhados em prata, uma estátua em ouro, enfim, né? Para que tanto desperdício do dinheiro público, né? Quando falta tanto dinheiro para outras coisas aí. E, segundo, nós temos também a fraude. Então, está caracterizada duas hipóteses aí para a ação popular. Nós temos a fraude e nós temos a afronta à moralidade administrativa. Além disso, o Carlos é um professor aposentado, não está dizendo aí especificamente que ele é cidadão, mas vamos tomar que ele seja cidadão. Nesse caso, então, ele já pode entrar com a ação popular, tá? Terceiro casinho aqui, pessoa. E um detalhe, hein? Lembrando, aqui nesse segundo caso, nós temos a hipótese que cabe a competência para julgamento do STF, hein? Porque nós temos todos os magistrados, ou a maioria, pelo menos, dos embargadores interessados na causa. Então, esse aqui é uma hipótese excepcional em que a ação vai começar originariamente no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, vamos aqui para o terceiro e último caso. Prefeito Luiz Alberto, do município Z, estado do Piauí, teve como promessa de campanha trazer maiores investimentos à sua cidade. Visando cumprir o prometido, montou um plano para a atração de possíveis investidores na construção de um enorme parque aquático municipal, sociedade de economia mista, a ser criada mediante lei. Para dar maior segurança ao negócio e garantir planos, editou, desde já, um decreto revogando a área de preservação permanente localizada no Parque Nacional 7 Cidades, local em que receberia o futuro empreendimento aquático, além de determinar a terraplanagem e limpeza preparatória do terreno. Acontece que o Parque Nacional 7 Cidades, além de importante reserva ambiental, também conta com ricas pinturas e inscrições rupestres em suas pedras e cavernas datadas com mais de 6.000 anos de idade, tá? E de imensurável valor histórico. O referido decreto foi publicado no Diário Oficial, no qual constava que passaria a produzir efeitos em 60 dias a partir de sua publicação. Nilza, cidadã brasileira,
bióloga e ativista da causa ambiental, ficou sabendo do referido decreto após 20 dias de sua publicação. Preocupada, procura você, advogado, para adotar medida judicial cabível para anular o decreto e impedir sua produção de efeitos, o que causaria um grande dano ao patrimônio natural e histórico da sociedade. Então, aqui, esse caso já vem de bandeja, né? Nós temos uma entidade que vai ser criada aí, né? Uma decisão que vem de uma entidade direta da administração pública, que vem a partir da prefeitura, vem do prefeito. Nós temos um caso concreto. Nós temos a revogação de uma APP, uma área de preservação permanente, em um parque nacional. O prefeito ele é do município, ele está querendo revogar uma coisa aí de área nacional, além de determinar a limpeza daquele território, tá? Nós vemos aí, então, nós temos uma lesão ao meio ambiente e ainda uma lesão ao patrimônio histórico, né? A gente tem nesse caso aí pinturas rupestres, são aquelas pinturas, né, da época da Idade das Cavernas, com mais de 6.000 anos. Então, essa cidadã brasileira, a Nilza, ela quer entrar com uma ação popular. Ela pode? Pode, uma ação popular preventiva, para que isso não ocorra, porque ainda não começou a produzir efeitos. E como ela é cidadã, ela preencheu as condições para entrar com esse remédio constitucional. Beleza? Deu para perceber mais ou menos, pessoal? A gente teve lesão ao patrimônio público e aquelas hipóteses, nós tivemos uma pessoa que é cidadã que quer entrar e nós temos um caso concreto. A partir daí você já consegue identificar que, muito possivelmente, nós estamos falando de uma ação popular, ou no mínimo que cabe também uma ação popular. Beleza? Então eu fico por aqui, voltamos na próxima aula, onde nós vamos explicar como você vai redigir essa ação popular. Um grande abraço e até lá!